Olá, bom dia. Que bom poder participar desse momento devocional, missionário da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem, igreja que faz parte da minha vida, faz parte do meu coração. E eu sou muito grato a Deus pelo privilégio de ter sido membro e ter sido pastor desta igreja por muitos anos. Nessa manhã eu gostaria de falar por alguns minutos a respeito do texto que serve de inspiração para o tema da campanha de missões estaduais 2022 da Convenção Batista de Pernambuco. Esse tema tem como inspiração, esse tema que é povo reconciliado, agente de reconciliação, esse tema tem como inspiração 2 Coríntios capítulo 5, verso 18, que diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. É um texto, portanto, que faz referência ao seu contexto. Ele diz: tudo isso provém de Deus. Tudo isso o quê? Quando nós lemos o capítulo, nós vemos que Paulo está falando de sofrimento, Paulo está falando de esperança, Paulo está falando de ministérios, do que motiva o nosso ministério. E Paulo fala também da nova vida em Cristo. No verso 17 ele diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, toda essa experiência de nova vida em Cristo, de desenvolvimento ministerial, de esperança, de enfrentamento ao sofrimento, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou em Cristo e nos deu a missão, ou nos deu o ministério da reconciliação. A ideia de que somos um povo reconciliado tem base na palavra de Deus, que diz que Deus nos reconciliou em Cristo. Eu poderia, por exemplo, citar um texto bíblico bem conhecido de Romanos capítulo 5, verso 1, que diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Observe então, essa referência nos diz que em Cristo Jesus nós recuperamos a paz com Deus. Havia uma relação conflitante com Deus. Os nossos pecados são geradores de conflito no nosso relacionamento com Deus. Mas Deus toma a iniciativa, nos envia Cristo Jesus, e através da nossa fé em Cristo Jesus, que é uma manifestação da graça de Deus, nós experimentamos a reconciliação com Deus. Então, a primeira questão do nosso tema é povo reconciliado. Nós somos um povo reconciliado pela graça de Deus manifesta em Cristo Jesus. E se nós somos um povo reconciliado, inevitavelmente, como diz o texto, nós somos agentes de reconciliação. Porque uma pessoa que está em paz com Deus, ela está em paz consigo, essa pessoa não será um agente de confusão, um agente de conflito, um agente de violência, será um agente de reconciliação, porque experimentou essa reconciliação com Deus. Então, a primeira dimensão importante para nós entendermos é que nós somos povo reconciliado, porque pela graça de Deus nós fomos reconciliados. Ou seja, essa dimensão vertical, a nossa relação com Deus foi restabelecida em Cristo Jesus. Mas nós aprendemos que isso não acontece apenas na nossa dimensão, essa reconciliação não acontece apenas na dimensão vertical, ela também se dá na dimensão horizontal. Em Efésios 2, 12 e 14, Paulo escreve assim: naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados
mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, né, fez um, destruiu a barreira, o muro da inimizade. Então a nossa experiência com Deus de reconciliação, ela também afeta a nossa dimensão horizontal. E, portanto, uma pessoa reconciliada, um povo reconciliado, ele vai ser agente de paz. Ele vai sempre procurar viver de bem com as pessoas e construir pontes e não paredes. Mas também nós aprendemos nas Escrituras, em Romanos 8, 19 a 21, o seguinte: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Observe, portanto, que também a reconciliação se dá com a natureza. Deus criou a natureza e diz que ela é muito boa. Deus não criou a natureza para ser destruída por nós. Nós não somos inimigos dos peixes, das aves, dos animais em geral, nós não somos inimigos dos rios, nós não somos inimigos das árvores. Nós precisamos do meio ambiente para viver bem. E essa reconciliação também se dá e deve se dar em relação à natureza. Então eu gostaria que você pensasse nessas três dimensões: reconciliação vertical com Deus, reconciliação horizontal com o seu semelhante e reconciliação com o meio ambiente. Tudo isso faz parte dessa nova experiência de reconciliação com Deus e que Ele espera que nós sejamos agentes de reconciliação. Que Deus abençoe e que você tenha um excelente dia.